ele foi o astro que brilhou nos campos de futebol americano, um ícone pop que virou queridinho da TV, até que tudo mudou. Prepare-se para mergulhar numa história cheia de reviravoltas, fama, escândalo e julgamento. Essa é a jornada intensa e controversa de O.J. Simpson. Você conhece a verdadeira história de O.J. Simpson? Cola com a gente, porque o que vem por aí é digno de roteiro de cinema. Antes da fama, O.J. Simpson era só Warren Tal James, um garoto nascido em 1947 em São Francisco, Califórnia. Filho de Jimmy Lee e Eunice Simpson, ele veio de uma família com histórias bem marcantes. A mãe era administradora de hospital, e o pai, que chegou a trabalhar no Banco Central Americano, também era conhecido no bairro como drag queen. Mais tarde, Jimmy se assumiu gay e infelizmente faleceu de AIDS em 1986. Na adolescência, Simpson já mostrava que não era um garoto comum. Crescendo num bairro difícil de São Francisco, ele enfrentou de tudo um pouco. Pobreza, violência e até problemas de saúde. Ele teve raquitismo e precisou usar aparelhos ortopédicos feitos pela própria mãe. E olha que ironia, né? Justo ele, que depois ficou famoso por correr como ninguém. Mas o desafio não parava por aí. Ele chegou a se envolver com gangues e teve algumas encrencas com a polícia. Só que no meio desse caos todo, surgiu um talento bruto: a velocidade. Mesmo com notas baixas e sem muito destaque na escola, ele começou a chamar atenção nas pistas e nos campos. Foi no esporte que ele encontrou uma saída, e que saída! A corrida virou seu passaporte para uma vida completamente diferente. Depois de se destacar no colégio e em uma faculdade comunitária, ele deu o salto que mudaria tudo. Foi para a Universidade do Sul da Califórnia, a famosa USC, onde virou estrela absoluta do futebol americano universitário. Em 1968, ele levou o troféu Heisman, o prêmio mais cobiçado do esporte universitário. Já era oficial. O.J. tinha virado um fenômeno. O.J. Simpson entrou na NFL em 1968, escolhido no draft pelo Buffalo Bills. Mas para quem chegou cheio de hype, o começo foi meio morno. Nas 3 primeiras temporadas não chamou muito a atenção, mas aí o jogo virou. A carreira dele na liga durou 11 temporadas, a maior parte com os Bills, e foi simplesmente espetacular. Com uma velocidade absurda e uma agilidade fora do comum, Simpson virou um dos maiores running backs da história da NFL. Ele foi chamado 5 vezes seguidas para o Pro Bowl, ganhou várias honras ao Pro e dominou a liga. Liderou em jardas corridas 4 vezes e em touchdowns por corrida em 2. O auge veio em 1973, quando fez história ao ser o primeiro jogador da NFL a correr mais de 2.000 jardas numa única temporada. O feito rendeu a ele o prêmio de MVP do ano. Depois de 9 temporadas brilhando nos Bills, Simpson foi para os 49ers, onde jogou por mais 2 anos, antes de se aposentar em 1979. Mesmo sem nunca ter ganhado um Super Bowl, e só com uma participação nos playoffs em 1974, ele terminou a carreira com números impressionantes. Foi o maior corredor da liga por 4 temporadas e conseguiu correr mais de 200 jardas em 6 jogos diferentes, algo que pouquíssimos jogadores alcançaram. Quando pendurou as chuteiras, Simpson seguiu carreira como ator. Apareceu em filmes e séries, quase sempre em papéis secundários ou participações especiais. Apesar de não ter repetido o sucesso dos gramados, ele tinha carisma e presença de sobra na tela. Atuou em filmes como Inferno na Torre e na clássica série de comédia Corra que a Polícia Vem Aí, além de aparecer em produções como Roots e The Klansman. Chegou até a criar sua própria produtora, a Oriental Production. Mas com o tempo, tudo isso acabou ficando em segundo plano, por causa das polêmicas legais, principalmente o julgamento por assassinato, que virou um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. Lá em 1967, com só 19 anos, O.J. Simpson casou com Marguerite Whitley. Os dois tiveram 3 filhos. Infelizmente, Aaron, a filha mais nova do casal, faleceu aos 2 anos de idade, em 1979, após um acidente trágico na piscina da família. Foi em 1977 que Simpson conheceu Nicole Brown quando ela trabalhava como garçonete numa boate chique de Beverly Hills chamada The Daisy. Mesmo ainda casado, ele começou a se envolver com Nicole. O casamento com Marguerite acabou em março de 1979. Nicole e O.J. oficializaram a relação em 1985, 5 anos depois de ele se aposentar do futebol. Tiveram 2 filhos juntos, mas o casamento foi turbulento. Em 1989, Simpson foi acusado de violência doméstica. Em 1992, Nicole pediu o divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Mesmo assim, em 1993, os dois ainda tentaram reatar. Mas, como descreveu a jornalista Sheila Weller, eles eram um casal intenso, cheio de conflitos e obsessões, antes, durante e depois do casamento.
Depois de tudo isso, em 1995, já absolvido do caso de assassinato, Simpson começou a namorar Christy Prode, que na época tinha só 19 anos e era garçonete de coquetéis. Ficaram juntos por 13 anos, mas o relacionamento também foi marcado por tensão. Anos depois, Christy contou que muitas vezes teve medo pela própria vida enquanto estava com ele. Em junho de 1994, uma cena inacreditável parou a TV americana. Milhões de pessoas assistiram ao vivo a uma perseguição policial digna de filme, com O.J. Simpson fugindo numa caminhonete branca. Dentro, como passageiro, com uma arma apontada para a própria cabeça, estava um ídolo do esporte das telas americanas. As principais televisões americanas deram atenção imediata à perseguição do ídolo que virou vilão. Acusado de um duplo assassinato, ele se tornou um fugitivo quando deixou de se apresentar à polícia pela manhã para ser indiciado como suspeito do crime. Na noite de domingo, a ex-mulher dele e um garçom de restaurante foram mortos diante da casa dela. As investigações da polícia indicam que ele cometeu o assassinato. Ele sempre alegou que era inocente e até escreveu uma carta antes da fuga. Numa carta escrita minutos antes da fuga, Simpson jura que não matou a ex-mulher. Ele acabou no centro de um dos julgamentos mais famosos de todos os tempos. Um verdadeiro show midiático que virou quase um reality de tribunal e chocou o mundo inteiro. Em outubro de 1995, ele foi absolvido. 13 anos após a morte de sua ex-esposa, O.J. Simpson voltou ao tribunal, dessa vez por um assalto em um hotel-cassino em Las Vegas. O crime rolou em 2007, quando Simpson foi preso e solto depois de pagar uma fiança de $125 mil, que mais tarde dobrou para $250 mil por ordem da juíza Jack Glass, obrigando o ex-jogador a desembolsar a grana para o estado de Nevada. As vítimas? 2 vendedores de artigos esportivos estavam no quarto do hotel cassino e juraram que Simpson e seus capangas, armados até os dentes, os renderam. Simpson negou tudo dizendo que só estava lá para recuperar suas coisas e sem portar arma. Do quarto sumiram 2 troféus e várias lembranças autografadas pelo ex-jogador. O júri deu o veredito em 3 de outubro de 2008, culpado. A sentença veio em 5 de dezembro, condenando-o a 33 anos de cana por sequestro, assalto armado e mais um monte de acusações. Depois de muita briga judicial, Simpson finalmente conseguiu liberdade condicional em 20 de julho de 2017, após 9 anos atrás das grades. Ele saiu em 1º de outubro de 2017. Nos últimos meses de vida, O.J. Simpson enfrentou uma batalha intensa contra um câncer de próstata. Ele passou por internações frequentes e recebeu cuidados paliativos em sua casa em Las Vegas. Apesar da luta contra o câncer, ele ainda aparecia ocasionalmente em vídeos nas redes sociais, comentando sobre futebol americano, inclusive sobre o Super Bowl 58, demonstrando torcida pelo San Francisco 49ers, seu ex-time. Simpson faleceu no dia 10 de abril de 2024 aos 76 anos, cercado por seus filhos e netos, segundo o comunicado oficial da família. O.J. Simpson viveu uma história marcada por glória, controvérsia e mistério. Mesmo após sua partida, o nome dele continua despertando debate e curiosidade. Lembra que falei que essa história daria um roteiro de filme? Pois é, vários filmes e séries foram inspirados sobre a trajetória dele, principalmente na parte dos crimes. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, compartilha com quem gosta de histórias intensas e se inscreve para não perder os próximos vídeos.